Esses exercícios foram elaborados de modo a ampliar a sua percepção e os seus conhecimentos sobre função de segundo grau. São 5 exercícios nessa aula, todos eles vão te trazer conhecimentos novos e ampliar a sua mente, o seu horizonte sobre o assunto. Então preste atenção aqui no conteúdo. Primeiro exercício. Que valores m pode assumir para que o gráfico de f de x igual a 5m menos 2x ao quadrado menos 25x mais 10 tenha concavidade para cima? O que é concavidade para cima? Vocês lembram da aula passada? Concavidade para cima é quando ela está assim, ó, como se fosse um copo virado para cima. E o que indica? Olhando para uma função de segundo grau, como que a gente sabe se a concavidade dela é para cima ou para baixo? Pelo valor de A. A sendo maior do que zero, a concavidade é para cima. A sendo menor do que zero, a concavidade é para baixo. Lembra como é que a gente fez para memorizar? Se o bonequinho estiver sorrindo, é porque o A está positivo. Então, a concavidade é para cima, é a boquinha do boneco. Bonequinho triste, ó, a boquinha dele representa a concavidade para baixo. Então, o bonequinho está triste. Então, o A é negativo. Nessa função aqui, quem é o A? O A é o termo que está multiplicando o x. Quem está multiplicando o x aqui é esse termo todo aqui, ó, 5m menos 2 vezes x ao quadrado. O A é o termo que está multiplicando x ao quadrado. Então, esse termo aqui é o que está multiplicando x ao quadrado. Isso significa que esse termo ele deve ser maior do que zero, para que a concavidade seja para cima. Então, como que esse termo vai ser maior do que zero? A gente tem que descobrir os valores de m para que esse termo seja maior do que zero. Quais são os valores de m nesse caso? 5m menos 2, que é o termo, tem que ser maior do que zero. Por que não maior ou igual a zero? Porque se A for igual a zero, não é uma função de segundo grau, não se caracteriza a função de segundo grau. Resolvendo aqui, a gente tem que 5m tem que ser maior do que 2, m tem que ser maior do que 2/5. Então a solução desse exercício é essa. M é maior do que 2/5 para que o gráfico tenha concavidade para cima. Vamos para o exercício 2 agora. Dê um exemplo de função de segundo grau cujas raízes sejam 2 e 3. Vocês lembram as primeiras aulas da playlist? A gente resolver equações de segundo grau pelo método de Bhaskara e pelo método da soma e do produto. Usando soma e produto, a gente pode resolver essa questão aqui facilmente. É só a gente lembrar que soma é menos b sobre a. E o produto é c sobre a. Quem é o menos b sobre a? As raízes dessa função são 2 e 3. Então, se eu somar 2 e 3, eu tenho que encontrar menos b sobre a. Então, eu sei que menos b sobre a é igual a 5. 2 mais 3, 5. E eu sei também que c sobre a é igual a 6. Eu vou multiplicar x1 e x2. Então, eu sei que c sobre a é 6. Então, um exemplo de função aqui. Se eu disser que a é igual a 1, eu estou atribuindo aqui um valor para a. Estou dizendo que a é 1. Poderia botar outro valor também, mas estou dizendo que a é 1. Se a é 1, então eu já sei que uma parte da função vai ser o quê? Y é igual a x ao quadrado, porque a é 1, então aqui tem 1x ao quadrado. Quem é b? Eu sei que menos b é 5, porque se eu dividir um número por 1, vai ser igual a ele mesmo, não conta. Então eu posso até apagar daqui esse 1. Menos b é 5. Se menos b é 5, então b é menos 5. Menos 5x. E c? C é c sobre a. C vai ser 6, ó, mais 6. Então esse é um exemplo de função de segundo grau cujas raízes sejam 2 e 3. Vamos agora para o próximo exercício. Vamos lá, exercício de número 3. Qual o valor de m para que f de x igual a menos x ao quadrado menos 9x mais m tenha uma única raiz? E qual é a condição que uma função tem que ter para que ela tenha apenas uma única raiz? Lembra lá da primeira aula, da aula anterior? A condição é que delta tem que ser igual a zero. Então aqui nós temos que... acabou aqui a tinta da caneta preta, deixa eu fazer de verde mesmo.
Delta é igual a zero. E quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Isso a gente viu na aula anterior, b ao quadrado menos 4ac. Então vamos substituir os valores dessa função nessa fórmula aqui. Quem é o b? O b é o menos 9. Então a gente tem que delta é igual a menos 9 ao quadrado menos 4 vezes a, quem é a? Menos 1. Vezes c, quem é c? c é m. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero para que a função tenha uma única raiz, porque isso é o delta. Delta tem que ser igual a zero. 9 ao quadrado, 81. Menos 9 ao quadrado, 81. Menos 9 vezes menos 9, 81 positivo. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Mais 4 vezes m, mais 4m. Isso aqui tem que ser igual a zero. 81 passa para lá trocando o sinal, 4 passa dividindo. Então, o valor de m, a resposta para esse exercício, é que m tem que ser igual a menos 81 quarto, para que ela tenha uma única função, para que tenha uma única raiz. Esse exercício aqui, ó. Qual é a imagem de f de x igual a 3x ao quadrado menos 9x mais 6? O que é a imagem? Lembrar aqui para vocês, aqui eu tenho o plano cartesiano. Eixo x e eixo y. O domínio é qualquer valor de x que x pode ter. No caso dessa função, x pode ter qualquer valor. Qualquer valor aqui está válido, porque se a função for assim, ó, ela vai crescendo para os lados infinitamente, ela pega todos os valores de x. Mas observa que para y isso não é válido, não é qualquer y que está incluso na função. O y é a imagem, o x aqui é o domínio, e os valores de y são a imagem da função. E não é qualquer valor de y. O menor valor de y que está nessa imagem é esse daqui, ó, tá vendo? Desse ponto aqui só para cima que tem valores para y. Esse ponto aqui, ó, não tem nenhum valor de x que vem aqui nesse y. O gráfico da função é essa linha verde aqui. Então, para x, para y, uma função de segundo grau não pega todos os valores de y. Se ela tiver a concavidade para cima, igual nesse caso, ela vai pegar desse ponto para cima. Se ela tivesse a concavidade para baixo, ela ia pegar desse ponto para baixo. Então, esse valor de y ia ser o menor valor de y, no caso da concavidade para cima, e no caso da concavidade para baixo, esse valor aqui ia ser o maior valor de y da função. Então, agora, dito isto, vamos analisar aqui. Essa é uma função que, como a é positivo, eu sei que ela tem a concavidade para cima. Então, eu já sei que a partir de um determinado valor, todos os y desse número, desse valor para cima, faz parte da imagem da função. Mas que valor é esse? É o que eu tenho que descobrir. Esse valor nada mais é do que a coordenada y do vértice da função. Lembra o que é o vértice da função? Que eu tenho uma função, o vértice da função é esse ponto aqui, ó. No caso da função tendo a concavidade para cima, que eu estou vendo que o a é positivo, o vértice dela é um valor mínimo. Então, o mínimo da função é o vértice da função. Se o a fosse negativo, a concavidade seria para baixo, e esse vértice seria o valor máximo da função. Mas para baixo ele pega todos os valores, infinitamente. Nesse caso aqui, para cima, essa função pega todos os valores, infinitamente. Mas que valor é esse? Lembra lá das fórmulas do vértice da função? Para eu achar o x do vértice e o y do vértice? Nesse caso, eu tenho que achar o y do vértice. Por que o y? Porque a pergunta é qual é a imagem da função. Então, os valores de y são representados a imagem da função, são os valores dessa função que y pode assumir. E qual é a fórmula para o y do vértice? Coordenada y do vértice. A fórmula é menos delta sobre 4a. Então vamos lá. Quem é o delta nessa função? Delta, b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? b é o menos 9. Então eu tenho menos 9 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é 6. Então vamos lá. 9 ao quadrado, eu tenho que delta é igual a 81, menos 9 ao quadrado, 81,
Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 vezes 6, 12 vezes 6, eu tenho aqui, ó, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 1, 6, com 7, 72. Então, menos 72 aqui. Isso é igual a 81 menos 72, 9. Então, a delta é igual a 9. Se delta é igual a 9, menos delta, menos 9. É só a gente substituir aqui. Dividido por 4A. Quem é A? 3. Então, 4 vezes 3, 12. Menos 9 sobre 12. Simplificando, a gente tem aqui, ó, menos 3 quartos. Então, a coordenada y do vértice é menos 3 quartos. Como é que ficaria isso no gráfico? Tem aqui o plano cartesiano. Menos 3 quartos. E a concavidade dela é para cima. Então, seria alguma coisa assim, ó. Para fazer o gráfico direitinho, eu teria que calcular os outros valores. Isso vai ser assunto aqui do próximo exercício. O objetivo aqui não é fazer o gráfico, é simplesmente achar esse valor aqui. Tendo esse valor, menos 3 quartos, eu sei que para qualquer valor abaixo de menos 3 quartos, não faz parte da imagem da função, porque não tem nenhum y pertencente aqui a essa função abaixo de 3 quartos. E todos os valores acima de 3 quartos fazem parte da imagem da função. Então, a solução aqui é x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a menos 3 quartos. Essa é a solução dessa questão. Vamos agora fazer os próximos exercícios. Bom, nesse exercício aqui, ele está pedindo para a gente esboçar o gráfico dessa função aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1. De olhar para a função, a gente já tem algumas pistas de como vai ser o gráfico. A gente sabe que a concavidade vai ser voltada para cima, porque o A é positivo, e a gente sabe que ela vai cruzar o eixo Y no mais 1, porque o C é 1, é mais 1. Então, agora, o que resta a gente saber? Encontrar as raízes da função e o vértice. Tendo as raízes, o vértice, e sabendo se a concavidade é para cima ou para baixo, a gente consegue esboçar o gráfico. Para encontrar as raízes, vamos primeiro ver se essa função ela tem uma raiz, duas raízes ou se ela não tem raiz. Então vamos calcular o valor de delta. Pelo delta que a gente verifica isso. Delta é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é B? B é menos 2. Então eu tenho que menos 2 ao quadrado menos 4 vezes A. A é 1. Vezes C, que é 1 também. Como é que fica essa conta aqui? Delta é igual a menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes 1. Então, delta é igual a 0. Então, eu já sei que essa função ela tem uma raiz só. Delta sendo igual a 0 significa que ela tem uma raiz. Vamos agora descobrir qual é essa raiz. Vamos aplicar aqui embaixo. X é igual, x é a raiz, né? Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Fórmula de Bhaskara. Quem é b? Menos 2. Então, menos 2, mais ou menos raiz de 0, que é delta, sobre 2 vezes a. Quem é a? A é 1, então só sobre 2 aqui. Então, aqui a gente tem que x é igual a, menos com menos dá mais, né? Mais 2 sobre 2, raiz de 0 é 0. Então, aqui, mais ou menos 0. Esse termo aqui pode sumir. Qualquer número somado diminuindo com 0 vai dar na mesma. Então, x é igual a 1. Então, a gente já sabe que a raiz dessa função é o 1. Agora, a gente tem que encontrar as coordenadas do vértice. Quais são as coordenadas do vértice? Eu tenho x do vértice menos b sobre 2a e tenho o y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Então, x do vértice quem é? Menos b, menos 2, sobre... Então, tenho que o x do vértice
vai ser igual a menos com menos dá mais, 2 sobre 2, que é igual a 1. O y do vértice, menos 0 sobre 4 vezes 1. 0 dividido por qualquer número é 0 mesmo, então o y do vértice é 0. Vamos desenhar aqui o gráfico dela então, agora que a gente já sabe essas informações. Desenhar aqui o plano cartesiano. Eu sei que a função cruza o eixo y em y igual a 1, porque o c dela é igual a 1. Então aqui é onde ela cruza o eixo y. Eu sei que ela só tem uma raiz, e essa raiz é no 1, aqui do eixo x. Eu sei que a concavidade dela é para cima. E eu sei que as coordenadas do vértice dela é x igual a 1 e y igual a 0. Então a coordenada do vértice, o vértice dela já é aonde ela está tocando, o eixo y. Então essa função a gente vai desenhar assim, ó. Ela toca aqui o eixo x, ela toca aqui o eixo x aqui, vem aqui assim, cruza o eixo y aqui. Essa função vai ter essa aparência aqui. Isso aí foi para vocês verem mais um exercício de como desenhar o gráfico da função. Espero que vocês tenham entendido. Não deixe de assistir as outras aulas da playlist e muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, gente!